recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan. Estamos falando de bastidores também para as eleições de 2026. Inclusive, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, disse nesta quinta-feira que Tarcísio de Freitas iria reconsiderar a candidatura à presidência se recebesse um amplo apoio. Segundo o aliado do governador, uma frente que reunisse partidos de centro e de direita, o setor produtivo, empresariado, além do apoio de Jair Bolsonaro, seria fundamental, já que a eleição nacional não é fácil se comparada a quase certa à reeleição em São Paulo. Essa é uma avaliação de muitos, né? Precisaria ter um grande apoio, porque na avaliação daqueles que cobrem a política aqui de São Paulo, a reeleição seria praticamente garantida. Há quem fale em reeleição no primeiro turno, inclusive. Segundo pesquisa da Futura Inteligência, Tarcísio, Ratinho Júnior e Michele Bolsonaro venceriam Lula em um eventual segundo turno. Você, delegado Palumbo, Tarcísio de Freitas, um nome muito comentado para disputar a eleição presidencial. Em várias vezes ele disse: não irei disputar, vou tentar a reeleição em São Paulo, mas parece que o sistema estaria empurrando Tarcísio de Freitas. Ele parece o nome mais preparado, inclusive na avaliação de muitos partidos, para essa disputa à eleição presidencial em 26. Você acha que, a depender das articulações, não vai ter outro jeito a não ser ele aceitar essa incumbência, essa responsabilidade? Eu acredito que se ele tiver o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acho que é o caminho mais natural. Contudo, né, por prudência, talvez ele decida vir ao governo do estado de São Paulo, que eu acho que ele vai ganhar até com certa sobra. Não sei se ganharia no primeiro turno, mas que tem grande chance de levar novamente, e isso é fato. Ocorre que se o presidente pedir para ele sair nessa missão e ele recusar, talvez ele perca aí o apoio da direita ou de parte da direita por ter negado esse pedido aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Penso eu que seria mais prudente, né, mais sensato, pensando como governador do estado de São Paulo, esquecendo um pouco a direita extremista, né, que o caminho mais tranquilo para o atual governador Tarcísio é vir a reeleição e depois, naturalmente, viria a presidente da República, já que ele não concorreria mais com o Lula. Gostando ou não, o presidente atual da República é um candidato fortíssimo a ganhar aí a reeleição. E não estou falando aqui quem gosta ou quem não gosta, é fato. Ele está na máquina, ele está no poder, ele tem chance, sim, de se reeleger. Agora, tudo isso vai depender aí, na minha concepção, se o ex-presidente Jair Bolsonaro vai apoiá-lo ou não, e se ele vai ter a maioria do apoio dos partidos. Aí ele se torna também, né, um candidato muito competitivo, porque está fazendo um bom governo aqui no estado de São Paulo, e isso aí pode passar para o Brasil inteiro, dependendo aí da estrutura de campanha, quantos partidos irão apoiá-lo, quem realmente irá apoiá-lo, quais partidos irão apoiá-lo, principalmente, né, a gente não pode achar que somente com o apoio da direita ele vai ganhar, ele vai precisar compor aí com partidos do Centrão, com partidos que estão ali na área do Centrão, para poder aí disputar aí com chances reais de ganhar uma futura eleição ao cargo de presidente da República, Caniato. Pois é, e aí eu estou lendo mais uma vez aquela informação da notícia que indica qual seria o desejo do governador de São Paulo. Passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo, a ideia, uma frente que reunisse partidos de centro, partidos de direita, setor produtivo, empresariado, além do apoio de Jair Bolsonaro. Agora, como atender, né? Atender aos anseios de tanta gente que pensa diferente, que naturalmente tem objetivos, né? Grupos e pessoas que têm muitos objetivos. Eu quero ser candidato, mas desde que não exista eleição, tem que ser por aclamação. Só me tragam a faixa aqui, pronto, está tudo resolvido. Não dá para a gente compor tantos interesses, né, em torno de uma pessoa. Obviamente, você tem, até dentro de alguns grupos específicos, você tem, enfim, cabeças diferentes, formas de pensar diferentes, interesses diferentes e por aí vai. O fato que eu vejo do cenário político atual
é que o cenário mudou, né? Acho que era Magalhães Pinto que falava que a política é como uma nuvem, né? Cada hora que você olha para o céu está de um jeito. E eu acho que hoje já estamos num cenário político muito diferente do que havia há alguns meses, quando estava ali a todo vapor essa costura para que Tarcísio de Freitas fosse já anunciado como candidato que teria o apoio de Jair Bolsonaro e teria apoio, sobretudo, da Federação PP e União Brasil, porque com isso você reuniria o Republicanos de Tarcísio de Freitas, o PL de Bolsonaro, o Progressistas de Ciro Nogueira e União Brasil de Antônio Rueda. E seria realmente uma máquina difícil de ser batida, com um nome que era um nome muito popular, muito leve e tal. Agora o cenário já está completamente diferente. Primeiro porque Bolsonaro titubeou. Então aquele apoio que, em tese, né, acreditávamos que poderia ser líquido e certo, já não existe mais. Se ele vier, virá com certa desconfiança, porque esses são os sinais que são passados pela família Bolsonaro. Tarcísio de Freitas sendo muito atacado pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Tarcísio de Freitas que subiu num caminhão de som e foi humilhado. O governador de São Paulo, uma das figuras mais importantes do Brasil, foi humilhado pelo pastor Silas Malafaia na cara e reagiu de cabecinha baixa. Então ele estava ali numa posição completamente submissa. E aí foi levado a fazer uma declaração de ataque ao ministro Alexandre de Moraes, da qual ele se arrependeu profundamente. Pediu desculpas, ficou quieto por uma semana dentro do Palácio dos Bandeirantes, não colocava o nariz para fora, porque se arrependeu de ter comprado uma briga que não devia. Portanto, há na figura de Tarcísio de Freitas hoje uma dificuldade de conseguir costurar todos esses apoios de novo, até porque o próprio Progressista de Ciro Nogueira e União Brasil de Antônio Rueda já não é mais o mesmo. Antônio Rueda está sendo perseguido assim, de forma muito direta pelo governo federal. Aliás, o Tony Rueda, que é o nome de guerra que ele adotou para ser candidato no ano que vem a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, ele está vendo toda a força que o governo federal está fazendo contra o governo do estado do Rio, que tem, sim, Antônio Rueda no meio dessa equação. O presidente da República já declarou que detesta Antônio Rueda, que vê Antônio Rueda como alguém para ser eliminado do cenário político. Então, tudo isso mudou e torna muito difícil a situação de Tarcísio de Freitas, na minha forma de enxergar o cenário. E, mais uma vez, eu reforço, o delegado Palumbo está muito otimista sobre a reeleição do Tarcísio de Freitas. É óbvio que ele é um candidato muito forte, é óbvio que existe uma probabilidade grande dele conseguir a reeleição. Mas, hoje, as pesquisas já indicam que será uma campanha disputadíssima, porque o próprio Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, mesmo tendo traído os seus eleitores, dizendo por várias campanhas que Lula era o criminoso que queria voltar ao lugar do crime, ele depois, então, pede desculpa a Lula e vai ser vice do Lula, que ele tanto atacou. Agora ele já está quase empatado com o Tarcísio de Freitas nas intenções de voto para o governo de São Paulo. Então a vida de Tarcísio de Freitas não está fácil, não. Ele terá que suar a camisa, seja qual for o caminho que ele escolher para 2026. Pois é, e muitos fazem a seguinte reflexão. Poderia Tarcísio de Freitas abraçar o projeto do Centrão, ser o candidato do Centrão, Republicanos e outras siglas, e aí talvez PL ou o grupo de apoio de Jair Bolsonaro lançar um outro candidato? Tarcísio não sairia como... receberia aquele carimbo, né, a pecha de traidor? Muitos talvez não diriam isso na campanha. Qual seria o posicionamento dele? Por diversas vezes Tarcísio disse, olha, só saio com o apoio de Jair Bolsonaro. E até aqui todos compreendiam que o roteiro seria mais ou menos esse, né, delegado Palumbo? Lhe parece factível Tarcísio ser o candidato dos partidos de centro e o PL lançar um outro candidato, indicado por Jair Bolsonaro?
Bom, na política nada é impossível, né? Concordo também com o Beraldo, né? Não tem eleição ganha. Não tem eleição fácil. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tudo pode mudar. Basta um vídeo, basta uma fala, basta um posicionamento errado que você joga uma carreira política no lixo, na lata de lixo. Basta uma traição, basta o povo entender que houve uma traição e você se afunda. Não precisa de corda. Judas não precisou de corda para se enforcar. Ninguém deu a corda para Judas. Agora, ele fica numa saia justa, porque todo mundo sabe que ele foi eleito pelo presidente Bolsonaro. Ninguém conhecia até então o Tarcísio de Freitas. O Bolsonaro colocou ele debaixo do braço, falou: você é meu candidato. Ele fazia a campanha numa van, percorrendo o estado inteiro, mas tinha por trás o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma potência de fazer candidatos e fazer ganhar eleições. Tanto é que ele fez diversos deputados, senadores, governadores, prefeito, vereadores, uma infinidade de gente. Boa parte dessas pessoas já traíram, né? E agora ele fica nessa sinuca de bico. É mais cômodo para ele vir a disputa do governo do estado de São Paulo, é muito mais cômodo. Agora, como o próprio Beraldo falou, né? Não dá só para colocar a faixa, tem que ir literalmente para o pau, tem que ir para a disputa, tem que ir para percorrer os estados. E é muito mais difícil agora, sem o apoio do Bolsonaro, que não vai poder fazer campanha, a não ser que ele saia, tenha uma reviravolta. Pode sair, por que não? Pode sair, esse processo pode mudar alguma coisa, eu acredito que isso possa acontecer. Sim, não é impossível que isso aconteça. É pouco provável, mas não é impossível. Nós já tivemos casos recentes aí de gente que saiu, ganhou a eleição, está no poder. Né? Isso pode acontecer no Brasil, porque aqui a gente vive uma instabilidade jurídica, a gente não tem segurança jurídica nenhuma. Não concordo com a condenação do Bolsonaro, não concordo sequer com o processo, eu concordo. Eu acho que houve muitas falhas, muitos abusos, mas enfim, a justiça decidiu, está decidido, infelizmente ele está nessa situação, mas, voltando ao Tarcísio, ele está nessa sinuca de bico. E agora, o que ele deve fazer? O que ele vai fazer? Se o Bolsonaro abraçar ele, mesmo que mandando um recado, você é o nosso candidato, ele vai declinar isso e vai se esquecer do Bolsonaro e vai tentar vir à reeleição, que vai se tornar mais difícil, porque todo mundo vai perceber, opa, quando você ganhou, sentou na cadeira, ficou no bem bom, você se esqueceu daquele que te deu a mão, você se esqueceu daquele que te estendeu os braços, vai ficar por assim mesmo? Então ele vai ficar com vai ficar marcado como um homem que traiu. A verdade é essa. Então por isso que eu falo, aqueles que se elegeram usando o sobrenome Bolsonaro, nas costas do Bolsonaro, com Bolsonaro carregando no colo praticamente, pessoas que não eram conhecidas de governadores, senadores, deputados, tem que respeitar a vontade do Bolsonaro. Eu penso assim, por princípio e por lealdade. E olha que eu não fiz campanha utilizando a imagem do Bolsonaro. Eu não fiz um post usando a imagem do Bolsonaro, sou de direita, mas eu preferi vir de forma independente, até para saber se eu teria votos ou se eu não queria ter votos baseado em outras pessoas. Mas aqueles que se utilizaram a imagem do Bolsonaro, eu acho que cabe, por lealdade e por gratidão, pelo menos ouvi-lo, e aí sim, né, eu acho que tomar uma decisão pautado sim na informação, no desejo do Bolsonaro. Afinal de contas, se não fosse ele, não estariam sentados na cadeira que estão ocupando hoje, neste momento, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, seja como governador, prefeito, vereador. Pois é, tem uma questão importante, deixa eu só voltar com o Cristiano Beraldo, porque quando nós falamos dessas articulações de bastidores, a possibilidade de determinado nome ser o escolhido de muitos grupos que pensam diferente, que têm anseios distintos. Beraldo, quando você falava dos partidos do Centrão, a gente recebe muitas mensagens, inclusive quero agradecer a uma mensagem de um espectador que tem, naturalmente, relação com partidos políticos, eu não vou revelar o nome aqui, mas ele disse o seguinte: a Federação União Brasil e PP está em pé de guerra por conta da briga do Caiado com Ciro Nogueira, além das várias investigações em cima do Rueda, querendo dizer, não me parece um caminho tão fácil a abraçar um projeto neste momento, ainda mais quando a gente pensa nessa federação. Há uma disputa também entre as lideranças dessas duas siglas e tem um outro elemento que essa pessoa acabou trazendo aqui sobre
talvez a inabilidade política de Tarcísio de Freitas, uma vez que ele é considerado talvez um grande técnico, um excelente administrador, mas talvez não lide bem com algumas coisas. E você deu ótimos exemplos trazendo aquele evento que aconteceu na Avenida Paulista, a manifestação do pastor Silas Malafaia, a fala de Tarcísio ao ministro do Supremo, né, a referência que ele fez, e depois daqueles dias de reclusão. Olhando para essa situação, não temos, ou a direita não teria nomes talvez mais cascudos para disputarem um pleito à presidência? Porque é difícil ser a figura aclamada nesse momento. Você até foi irônico. Bom, se for assim, então eu também quero ser o candidato a presidente. É difícil, né? Você ser a unanimidade. Vai tomar muita porrada, né? Pois é. Aí a gente tem que fazer uma pergunta, Canhato. O que é ser de direita no Brasil? Olha para os problemas que o Brasil tem hoje. E a gente tem que se perguntar quem de fato tem um projeto para o país, tem disposição, tem garra, tem coragem, sobretudo, para enfrentar esses problemas. E os problemas são muito graves. O sistema é contra qualquer pessoa que tente mudar a realidade das coisas, sim, mas isso a gente já sabe. Não adianta dizer, não, vou votar nesse aqui, ele não vai mudar nada, mas tudo bem. Ele está dizendo que ele é de direita. Não, isso não é assim, não. Se nós entregarmos a nossa esperança de um país melhor na mão de um qualquer do centrão, só porque ele está dizendo que ele é de direita, aí realmente nós estamos nos condenando. E o tempo passa. A próxima eleição, depois de 2026, será 2030, 4 anos depois. Eu já vou ter passado dos 50. Eu já não quero mais ficar esperando. Para mim, o próximo presidente é a oportunidade que existe para que nós enfrentemos de frente, da forma que tem que ser, os gravíssimos problemas brasileiros. O Brasil se tornou um país não civilizado e não desenvolvido. O Brasil não tem aspectos de país desenvolvido. Se nós observarmos, por exemplo, coisas básicas e elementares que já falamos aqui inúmeras vezes. Saneamento básico. Saneamento básico é uma estrutura de esgoto e fornecimento de água. Nós não temos, metade da população não tem acesso. 2025, o mundo sendo revolucionado pela inteligência artificial. E no Brasil, metade da população, uma população que não é uma população qualquer, mais de 200 milhões de brasileiros, metade não tem acesso ao sistema de água e esgoto. Aí nós observamos o que acontece com a nossa infraestrutura, as nossas estradas federais. A gente pega a BR-470, que liga um polo industrial importantíssimo na região de Blumenau ao Porto de Navegantes, ao aeroporto de Navegantes. É uma rodovia que ficou sendo duplicada há mais de 2 décadas. Você pega a BR-116, que corta o Brasil de norte a sul, uma das mais importantes. Nos seus vários trechos, você vê o absoluto atraso. Como é que pode uma estrada que liga São Paulo a Curitiba ser tão mal desenhada que há trechos que até hoje você precisa guiar a 40 km por hora? É óbvio que o país não pode funcionar assim. Você vai ao Porto de Santos, que até hoje o mais importante do Brasil, para atender os principais mercados, você tem restrição de calado, ou seja, se o navio for muito grande, não entra no porto. Então os navios vêm de fora, tem que ser navios menores para que eles possam entrar no porto, porque não se faz dragagem do porto. Quer dizer, não se faz a infraestrutura mínima necessária até para que o Brasil faça a única coisa que ele sabe fazer até hoje, que é exportar commodities e importar produto acabado. A gente olha para a segurança pública, é aquela tragédia absoluta que nós estamos vendo a cada dia. A vida que o brasileiro leva não é vida de uma pessoa normal. Nós não temos no Brasil a vida de um país que está em tempos de paz. O Brasil está em guerra. Esta guerra ela é ditada, controlada e vencida todos os dias
pelos criminosos, pelas facções criminosas. O cidadão de bem está completamente lascado, porque vive com medo, vive se protegendo, tem medo da sua própria vida ser ameaçada, tem medo dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos. É um medo que não cessa. Isso não é normal, isso não é razoável. E aí a gente olha para a política. Esse absoluto desequilíbrio entre os poderes, o poder executivo que usa o orçamento para comprar apoio do poder legislativo, distribuindo bilhões e bilhões de emendas. Meus amigos e minhas amigas, vejam se faz algum sentido um senador da República, olha que temos 3 por estado, um senador, cada um dos senadores, durante o exercício de um único mandato, tem acesso a mais de R$500 bilhão em emendas parlamentares. Isso não é razoável. Não é razoável. Mas é assim que o orçamento brasileiro é executado. São bilhões e bilhões e bilhões sendo gastos construindo coisas absolutamente inúteis ou bancando projetos invisíveis que não resolvem nenhum dos problemas estruturais do Brasil. Aí nós observamos o que aconteceu com o país depois da nossa Constituição de 88. Esta lama que nos enfiamos, um Brasil economicamente mais frágil, um Brasil mais violento, um Brasil mais desigual, um Brasil que não é adequadamente representado nas suas instâncias políticas, e ninguém vai falar objetivamente de reformar a Constituição Federal, que precisamos de uma Constituição nova, mas essa Constituição nova não pode ser escrita pelo Tiririca, que essa Constituição nova tem que ser escrita por gente que está olhando para o Brasil daqui a 50, 100 anos. Quem é que desses candidatos vai falar isso, Caniato? Quem é desses candidatos vai dizer que vai matar bandidos, milhares de bandidos, no confronto com a polícia? Quem é desses candidatos que vai falar que vai investir uma parcela importantíssima do orçamento brasileiro construindo prisões de verdade, onde preso leva vida de preso, onde não se pergunta mais qual é a facção que o vagabundo pertence, simplesmente vai lá tomar um banho de sol de 1 hora todos os dias e vai pensar na vida para sair de lá traumatizado e nunca mais pensar em fazer mal a ninguém da sociedade brasileira. Nós não estamos vendo isso. Quem é que vai colocar o Paraguai contra a parede? Porque é o Paraguai que está fornecendo fuzis para as facções criminosas brasileiras e produzindo os cigarros ilegais que são vendidos no Brasil. Então, Caniato, não tem candidato de direita aí sendo anunciado. Isso é uma balela.